Maranhão 2030. Diálogos sobre o futuro sustentável para o nosso estado. O podcast Maranhão 2030 é uma realização da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, parceria Rádio Timbira. Começa agora uma série de programas que vão mostrar como a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU vêm sendo trabalhados no Maranhão. Os ODS são uma série de objetivos a serem alcançados até 2030. Eles visam garantir qualidade de vida para toda a população mundial, baseado em 5 pilares: paz, prosperidade, pessoas, planeta e parcerias de implementação. Aqui no Maranhão 2030, você vai conferir como os ODS podem ser aplicados na prática e o que vem sendo feito no Estado para contribuir com os objetivos e metas da agenda. Você pode acompanhar o podcast no canal Direitos Humanos Maranhão, do YouTube ou no nosso canal do Spotify. Para abrir a série, vamos apresentar a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mostrando como a pauta começou a avançar no Maranhão. Além disso, vamos entender como colocar os ODS em prática, mobilizar a população para que a agenda seja efetivada e quais os efeitos dessas políticas na vida das pessoas. Nossos convidados são Chico Gonçalves, secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular. Ele é professor do Departamento de Comunicação Social da UFMA, doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é ex-presidente da Fundação Municipal de Cultura de São Luís. No primeiro levantamento que nós fizemos, de todos os objetivos, nós só não tínhamos ações concretas em 2 objetivos, o que mostrava um índice bastante alto já de adesão, de implementação do Maranhão dos objetivos. Nossa outra convidada é Patrícia Menezes. É uma das fundadoras da Rede ODS Brasil. Ela é servidora da Prefeitura de Barcarena, no Pará. É muito importante que cada um de nós tenha a consciência do seu papel e desenvolva hábitos que estejam de acordo com a sustentabilidade. A sustentabilidade não apenas ambiental, mas também no sentido de equilíbrio entre econômico, social, ambiental e também institucional. Os ODS são compostos por 17 objetivos e 169 metas articulados pela ONU, Organização das Nações Unidas. Eles são uma chamada de ação para que sejam tomadas medidas urgentes para garantir que todas as pessoas ao redor do mundo possam desfrutar do desenvolvimento humano, viver em paz e ter oportunidades. A Agenda 2030 também visa garantir um futuro sustentável para o planeta. Por isso, os ODS estão relacionados a temas como erradicação da pobreza, trabalho digno, educação, saúde, preservação do meio ambiente e instituições públicas de qualidade, entre outros. Apesar de ser um plano para todos os países que assinaram o documento, é preciso que as metas e as ações sejam adequadas à realidade de cada local. Por isso, é importante que governos, empresas e a sociedade civil pratiquem e promovam os ODS. O Maranhão foi um dos estados pioneiros no trabalho com a Agenda 2030 no Brasil. Em 2017, foi criada a Comissão Estadual para os ODS, a CODS, que integra vários órgãos da administração do estado. A CODS é a Comissão para a Agenda 2030 mais antiga entre as que estão em funcionamento. E nesse mesmo ano de 2017, o governador Flávio Dino assinou um memorando de entendimento com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, da ONU. Esse acordo firmou os compromissos do Maranhão com o desenvolvimento sustentável. Aqui no Maranhão, quem preside a comissão dos ODS, desde a fundação, é o secretário de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves. Por isso, vamos conversar com ele sobre a importância da institucionalização da agenda e os principais programas que o governo lançou para abordar a pauta. Chico, como foi a introdução da Agenda 2030 aqui no Maranhão? E a gente queria também que tu comentasse quais os principais desafios de trabalhar essa pauta aqui no estado. Daniela, a primeira preocupação nossa no Maranhão foi exatamente a de instituir a Comissão Estadual para os ODS, criando essa comissão em julho de 2017. Ela foi criada pelo governador Flávio Dino, com o objetivo de divulgar a Agenda 2030 no âmbito do governo da sociedade civil, e para isso a comissão foi fundamental.
Das comissões específicas para a Agenda 2030, que estão em atividade no Brasil, a do Maranhão é hoje a mais antiga. E ela é composta pela Secretaria de Direitos Humanos, de Governo, Planejamento, Meio Ambiente, Trabalho e Economia Solidária e Educação, pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos e com a presidência, a coordenação da Secretaria de Direitos Humanos e na Secretaria-Geral, a Secretaria de Governo. Essa comissão ela tem feito o monitoramento e avaliação da implementação dos ODS no Estado e além de incluir outros elementos próprios da realidade do Maranhão. É importante observar que a adesão formal aos ODS vai se dar em dezembro de 2017, com assinatura de compromisso com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. E é importante também destacar que esse esforço do governo do Estado, ele também foi resultado de um monitoramento que identificava já no que já havia de efetivação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no próprio programa do governo do Estado do Maranhão, com previsão clara no orçamento. No primeiro levantamento que nós fizemos, de todos os objetivos, nós só não tínhamos ações concretas em 2 objetivos, o que mostrava um índice bastante alto já de adesão, de implementação do Maranhão dos objetivos. E por isso também justificou nossa adesão, porque nós já tínhamos já uma caminhada já feita. No que se refere aos desafios para trabalhar a pauta dos ODS, a gente pode identificar 4 elementos. Primeiro, a agenda tem metas ambiciosas e propõe transversabilidades e políticas de várias áreas, o que implica aqui numa grande articulação entre as várias políticas do governo para que a gente possa atingir os objetivos. O segundo é que a pauta dos ODS, e assim como outras agendas propostas pela ONU, não são amplamente difundidas e de compreensão imediata no território brasileiro. E que também revela também um outro problema, que é exatamente, sobretudo nesse contexto que nós vivemos hoje no Brasil, que é um contexto exatamente que vai na contramão daquilo que propõem os organismos da ONU. O terceiro são os desafios socioeconômicos, históricos do nosso Estado, a exemplo do baixo DH, carência de capacidade para que os estados e municípios implementem políticas públicas. Na maioria dos municípios, a baixa mobilização da sociedade civil. Nós temos uma série de elementos que dificultam essa implementação, mas que ao mesmo tempo demonstram a urgência de se dar passos iniciais, de se iniciar a implementação dessa agenda no Estado. E depois as dificuldades são próprias de envolver agentes fora do Estado nessa pauta. Sejam, quando nós estamos lidando com as organizações da sociedade civil, universidades, o mercado, igrejas e outros. E, Chico, a gente também tem outros avanços em outras áreas, como, por exemplo, na segurança alimentar, nas políticas voltadas para as comunidades mais vulneráveis, como os quilombolas. Tu pode citar algumas outras ações nessas áreas? No que se refere aos avanços institucionais, eu acho que tem até uma preliminar, Daniela, que é importante, que ela se dá exatamente no modo como o governo do Estado passou a organizar o PPA, o Plano Plurianual, que é o Plano Plurianual e a principal peça orçamentária do Estado, que passa a ordenar e orientar as ações do governo. Primeiro que nós realizamos no Maranhão o orçamento participativo. E um aspecto importante, a partir da constituição da comissão, um dos efeitos é que o orçamento, o PPA de 2020, 2023, ele foi norteado pelos ODS. Então, as audiências que foram promovidas para debater o orçamento participativo e construir o PPA, eles tiveram como referência exatamente os ODS. Então, isso aqui é uma novidade do ponto de vista de planejamento público. Se estabeleceu uma matriz do qual se precisaria levar em consideração, ou seja, como que nós íamos organizar o nosso orçamento para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. A outra questão é que os ODS não só balizaram o plano plurianual, e isso significa dizer, de vincular as ações do governo aos 17 objetivos, mas também houve um alinhamento com outros planos que o governo do Estado veio construindo, que na mesma perspectiva dos ODS. Cito como exemplo o Plano Mais DH, cito como exemplo Maranhão Quilombola, o plano estadual de políticas públicas para os povos indígenas. Então, uma série de planos setoriais que o governo veio construindo para enfrentar desigualdades étnicos, raciais no Estado, desigualdades territoriais, desigualdade de gênero, desigualdades etárias,
que elas foram sendo incorporadas também na mesma linha no PPA. O outro aspecto ele diz respeito ao programa Pró-Municípios. O programa Pró-Municípios são um conjunto de ações que o governo do Estado vem desenvolvendo com os municípios do Maranhão. Mas o governo do Estado também, ao mesmo tempo que tem contribuído com os municípios, o governo do Estado também tem feito condicionantes. Um deles também é estimulando que os municípios passem a aderir à Agenda 2030 e, com isso, contribuindo para a elaboração dos planos plurianuais dos municípios e contribuindo também no desenho de políticas públicas junto aos municípios. Dou um exemplo que o governo, no programa Escola Digna, o governo constrói os prédios escolares para o ensino fundamental, mas a prefeitura que recebe o prédio se compromete também a receber um assessoramento do governo do Estado para qualificar o ensino fundamental. Então essa troca é importante, ou seja, os planos, você levar em conta que no planejamento, no desenho de políticas públicas e nos planos plurianuais dos municípios, leva em consideração também os ODS. Cito uma experiência positiva, é que em 2021 ocorreu o primeiro ciclo de apoio ao planejamento municipal, que contemplou municípios como Arames, Balsas, Barreirinhas e Itapecurumirim, e a intenção do governo é dar continuidade a esse ciclo de formação, que procura vincular os ODS ao planejamento municipal, ao orçamento municipal. E tem mais alguma coisa que tu queiras comentar, Chico, citar aqui para a gente? Eu posso dar alguns exemplos do ponto de vista desses resultados. Assim, se nós considerarmos os objetivos de desenvolvimento sustentável e os programas e ações que o governo realizam com esse objetivo. Então, alguns desses exemplos. Escola Digna. Escola Digna é uma macropolítica de educação do Estado, que ela visa a construção e reforma de unidades educacionais, capacitação e valorização de educadores, fortalecimento do ensino médio, melhoria na gestão escolar, entre outras linhas de atuação. 2 elementos bastante simbólicos é a substituição das escolas de taipa e de palha, precárias para ensino-aprendizagem, e, ao mesmo tempo, a construção de escolas em tempo integral, com todas as condições para a permanência do estudante em sala de aula. O outro é a Força Estadual de Saúde, que é um programa de saúde dirigido aos municípios com menor IDH, que engloba ações de atenção primária, para atender os municípios de menor IDH, e se transformou gradativamente numa força de intervenção do Estado na área de saúde, naquelas áreas que mais precisam. Dou 2 exemplos. Nós estávamos com uma atuação nos municípios mais pobres do Estado, e durante a pandemia a força também passou a cumprir um papel importante na testagem, na vacinação de populações vulneráveis, e população quilombola e população indígena. E a partir dessa experiência, o governador criou uma força especial chamada Força Estadual de Saúde Quilombola. O outro que eu cito como um bom exemplo também dessa experiência é o Programa de Educação Ambiental, com os agentes de desenvolvimento rural quilombola, DRQ, e com o agente ambiental e com a escola ambiental. Então nós temos várias iniciativas hoje que estão vinculando do ponto de vista da educação ambiental no nosso estado, mas cito uma outra experiência importante nas áreas indígenas, que é o Maranhão Verde Indígena. O Maranhão Verde Indígena é um investimento de R$10 milhões, com uma ação conjunta com as famílias indígenas para conservação ambiental e produção de alimentos saudáveis. E há um incentivo também do governo à produção de agroecológica e cadeias sustentáveis, cadeias da mandioca, caranguejo e outros, o Projeto Amazônico de Gestão Sustentável, o PAGES, e ações para reduzir a emissão de gás de efeito estufa e promover o pagamento por serviços ambientais. Para isso também já foi, inclusive, criado um fundo vinculado à SEDPOP, que é o Fundo de Direitos Indígenas. Uma outra iniciativa, Daniela, que eu considero importante sobretudo nesse momento de crise econômica, de aumento da fome, da insegurança alimentar e da queda da renda das famílias, são os restaurantes populares. Nós temos hoje uma das maiores redes, se não a maior rede de restaurante popular do Brasil, e crescendo ainda mais, uma rede que cresce a cada momento, uma preocupação do governo do Estado de ampliar a rede de restaurantes populares e, com isso, contribuir com as famílias, sobretudo nesse momento de queda orçamentária, desemprego e outras situações graves que ocorrem no nosso país. Além disso, cito o orçamento participativo e ações voltadas especificamente para o direito das mulheres, indígenas, quilombolas, jovens de baixa renda, pessoas com deficiência, população LGBTQI+, e refugiados. Muito bem, nós conversamos aqui com o secretário de Direitos Humanos e Participação Popular, Chico Gonçalves. Obrigada, Chico, e até a próxima. Daniela, obrigado, até a próxima.
É importante ressaltar que os 17 objetivos foram pensados para serem postos em prática de forma integrada. Por isso, é necessário que sejam adotadas políticas transversais que devem ser adaptadas à realidade de cada lugar. Mas como efetivar as políticas e avançar no trabalho com a agenda? Para mostrar os caminhos da concretização dos ODS, vamos chamar a cofundadora da rede ODS Brasil, Patrícia Menezes. Olá, Patrícia. Seja bem-vinda ao podcast. A primeira pergunta que a gente faz é a seguinte. A Agenda 2030 e os ODS, eles foram pensados para serem aplicados em todo o mundo. Mas como fazer para que ela faça sentido e gere melhorias para cada país, para cada estado, para cada município ou para cada comunidade, já no curto prazo? Bom, a Agenda 2030, como qualquer protocolo internacional, apresenta um texto genérico. Esses documentos, geralmente, eles apresentam diretrizes a serem seguidas pelos Estados-membros da ONU que concordam e assinam o documento. E a partir daí, cada país, então, deve elaborar sua própria estratégia para que aquelas diretrizes sejam seguidas. Eu vou dar um exemplo prático que eu acho que é bem fácil de entender, porque está ligado à vida da população. A Agenda 2030 é uma agenda de desenvolvimento que tem 15 anos de vigência e que ela substituiu a agenda que vigorou de 2000 a 2015, que foi a Declaração do Milênio, que era composta pelos 8 ODM, os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Nesse sentido, nessa mesma lógica de que os protocolos estabelecem diretrizes, o ODM 1, ele tinha como objetivo acabar com a fome e reduzir a miséria. Para isso, o governo brasileiro, que assinou o protocolo em 2000, elaborou e implementou uma série de políticas públicas. Na verdade, ele implantou as políticas e quem implementou foram os municípios, porque eram políticas públicas nacionais, mas executadas principalmente pelas prefeituras, como, por exemplo, o programa Bolsa Família, o fortalecimento do PRONAF. Esse conjunto de políticas públicas, a criação da CONAB, contribuíram para que, em 2014, pela primeira vez na história do país, o Brasil saísse do mapa da fome. Então, esse é um exemplo muito significativo de como essas diretrizes internacionais acabam ganhando sentido dentro dos países e, mais importante, na vida das pessoas. A Agenda 2030, ela é a sequência da Agenda da Declaração do Milênio. Se no objetivo 1 dos ODM, você queria cumprir uma meta que as pessoas fizessem 3 refeições por dia para não passar fome, no ODM, você quer que a pessoa não só faça 3 refeições por dia, mas que ela também tenha garantido seu direito humano à alimentação adequada, que ela também faça uma alimentação que tenha segurança alimentar e nutricional. E aí, para isso, os governos, e nas suas diferentes esferas, né, municipal, estadual e federal, desenvolvem políticas públicas para atingir esse objetivo. Então, por exemplo, quando um município investe na aquisição de alimento da agricultura familiar para a merenda escolar, que essa é uma ação muito comum, né, é uma política já de muitos anos e que é feita no país inteiro, você está contribuindo para que aquele ODS, que no caso hoje na agenda dos ODS é o ODS 2, se materialize em algo concreto e palpável para a sociedade. Quando a gente fala de ODS, muito se fala de ações de governo, políticas públicas, programa governamental. Para que o trabalho com os ODS seja efetivo, não adianta que só o governo encampe a agenda. Como fazer para engajar as pessoas, escolas, universidades, empresas, enfim, outros atores sociais para que eles encampem a agenda e os objetivos e metas sejam de fato cumpridos? Bom, a efetiva implementação da Agenda 2030, ela realmente depende de políticas públicas e legislações adequadas. Então, por isso que sempre se tem, é muito comum a gente ver um discurso muito voltado para esse segmento. Se a gente pega, por exemplo, uma meta do ODS 14 que fala sobre a questão de se reduzir a poluição marinha. É importante que a gente, enquanto cidadã, se conscientize que não pode descartar o plástico de forma indevida. Infelizmente, esse nível de conscientização ele é muito baixo.
E aí, por isso que é importante que se tenham não só políticas públicas, como eu disse, mas também legislações adequadas. Então, você já tem vários países que já possuem leis proibindo o uso de descartável de uso único, né? Para que assim você consiga reverter mais rápido a geração desse resíduo do que algo que seja automático, causado pela conscientização da população. Então, na verdade, tem que ser um conjunto de fatores. O poder público, seja ele executivo ou legislativo, ele precisa estabelecer e implementar essas políticas públicas e legislações, porque isso tem um alcance e uma capilaridade muito maior. Mas, ao mesmo tempo, também é muito importante que cada um de nós tenha a consciência do seu papel, tenha consciência e desenvolva hábitos que estejam de acordo com a sustentabilidade não apenas ambiental, mas também no sentido, né, da essência da palavra de equilíbrio entre econômico, social, ambiental e também institucional. E aí, para isso, um ponto muito importante é a educação. E aí eu não estou falando só de educação ambiental, tá? Para que a gente aprenda que deve descartar corretamente o resíduo. Estou falando na educação não só formal, mas também na educação para a cidadania, na educação política, não confundindo a política na essência da palavra com a política partidária. Porque quando você é um cidadão, uma cidadã consciente do seu papel na sociedade, dos seus direitos civis, sociais, políticos e coletivos, você consegue demandar melhor políticas públicas e legislações dos seus representantes legais, estejam eles no Poder Executivo ou no Legislativo. Você acaba conseguindo exercer melhor a sua cidadania e, mais do que isso, fortalecer o controle social, que é algo extremamente importante num Estado democrático de direito como o Brasil, que a sociedade se engaje e participe ativamente dos processos de elaboração, monitoramento e avaliação de políticas públicas. Além disso, todos os outros segmentos da sociedade precisam ser engajados. Então, a academia também tem um papel importante, no sentido de produzir um conhecimento para além dos muros da universidade e que qualifique a informação para que ela se torne uma informação acessível para qualquer pessoa, independente do seu nível de escolaridade, para que esse conhecimento científico possa subsidiar o tomador de decisão e a tomadora de decisão no poder público. A política pública ela deve ser baseada na ciência e em evidência, então a academia tem um papel muito importante nesse sentido. E o setor produtivo, ele também tem o seu papel a cumprir. Ele também pode rever os seus modos de produção para que ele consiga produzir causando menos impacto ambiental e também contribuindo para uma melhor distribuição de renda. Aí sim nós teremos uma sociedade sustentável. Excelente, Patrícia, muito obrigado. Mais alguma coisa que você queira acrescentar? Eu queria só agradecer aqui pelo convite e dizer que, e para concluir, dizer que, na verdade, essas agendas de desenvolvimento, elas são como aquele poema da utopia, né? Elas estão ali para nos mostrar o caminho a seguir, todos juntos, todos os países do mundo, e continuar caminhando. Então, quando chegar em 2030, vão se pactuar outros compromissos. Alguns governos vão estar mais perto, uns mais distantes, mas o importante é que a gente continue sempre caminhando e quando tiver algum obstáculo que é comum, todo mundo tem, que a gente levante, supere e continue a caminhar. O importante é não parar e muito menos regredir. Neste episódio inicial, apresentamos os ODS, mostramos como a Agenda 2030 foi introduzida no Maranhão e os caminhos para gerar avanços nessa pauta. Nós conversamos com o secretário dos Direitos Humanos e Participação Popular, Chico Gonçalves, e com a cofundadora da Rede ODS Brasil, Patrícia Menezes. Nas próximas edições, vamos trazer temas essenciais para o cumprimento das metas da Agenda 2030. Educação, segurança alimentar, saúde, povos tradicionais e muito mais. Você pode acompanhar o podcast no canal Direitos Humanos Maranhão no YouTube e também no nosso canal no Spotify. O Maranhão 2030 é uma produção da Secretaria dos Direitos Humanos e Participação Popular do Estado, em parceria com a Rádio Timbira.
A produção e redação foram feitas por Daniele Moreira, Guilherme Faria e Thales Figueiredo. A locução é de Daniele Moreira e Guilherme Faria, com trabalhos técnicos de Thales Figueiredo. Até a próxima. Tchau, gente. Aguardamos vocês no próximo episódio do Maranhão 2030. Maranhão 2030. Diálogos sobre o futuro sustentável para o nosso estado. O podcast Maranhão 2030 é uma realização da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular. Parceria Rádio Timbira.